Vivemos num tempo em que tudo precisa ser rápido. Provavelmente muitos dos meus ouvintes escutam podcast com velocidade maior do que a original. Faço isso também. A mensagem tem que caber em 15 segundos no Rios. A conversa no WhatsApp já chega com aquela velocidade 1.5 mental. Você não tem tempo nem para digerir, só para responder. O áudio grande chega e você já pensa, ai que preguiça de ouvir. Precisa mesmo ouvir tudo? O descanso? Uma meditação guiada de 1 minuto, com música de fundo, ruído branco e promessas de paz imediata. A crise de ansiedade? Um spray de lavanda que promete te acalmar em 10 segundos. É como se a gente não tivesse mais permissão para sentir com o tempo, só para resolver logo. Você embarcou nessa aceleração e nem percebeu, ou se percebeu, preferiu ficar para não ficar de fora. Porque hoje parar é quase um ato de rebeldia. Sentir virou obstáculo, chorar virou fraqueza e o silêncio quase um desconforto insuportável. Mas o corpo não acelera no mesmo ritmo do feed. As emoções não cabem em 15 segundos e nenhuma dor profunda se dissolve com um mantra repetido em 1 minuto. Essa pressa por resolver logo está criando uma geração exausta, frustrada e desconectada de si. Estamos pulando etapas, tentando calar gritos internos com soluções baratas e chamando isso de autocuidado. E olha, isso não é julgamento, tá? É um convite para você perceber o quanto essa lógica do rápido te afastou daquilo que é essencial: presença, profundidade, cuidado real. Você não precisa ser resolvida em velocidade 2x. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bontin, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje vamos falar sobre um tema que tem me inquietado bastante: promessas rasas nas redes sociais. Fake news travestidas de autocuidado, tratamentos mágicos que prometem curar a ansiedade, depressão e estresse com soluções de 3 minutos. Sabe do que eu estou falando, não é? É o chazinho milagroso, a gota do alívio instantâneo, um spray que te tira de uma crise de ansiedade em 1 minuto, a meditação de 1 minuto que reprograma seus traumas e cura sua criança interior, a música com frequência de 432 Hz que resolve tudo que a sua infância não deu conta. E de novo, eu não estou aqui para julgar quem já tentou. Eu entendo o cansaço e, mais do que isso, eu entendo a vontade de se livrar da dor de um jeito fácil. Mas será que esses atalhos realmente aliviam? Ou será que só colocam um band-aid sobre feridas emocionais que pedem acolhimento, escuta e tempo? Hoje vamos falar sobre por que estamos tão vulneráveis a essas soluções rápidas. Quais os efeitos colaterais dessa cultura do resolve logo, inclusive na nossa autoestima? Como diferenciar práticas sérias de promessas perigosas? E, principalmente, o que é um caminho real de cuidado emocional? Você já reparou que quando a dor aperta, tudo que a gente mais quer é que ela passe logo? É humano, é instintivo. Se está doendo, queremos alívio. Se está apertado no peito, queremos espaço. Se a mente está agitada, queremos silêncio. E quando aparece alguém dizendo, isso aqui resolve em 1 minuto, é claro que você vai escutar. É claro que você vai tentar, porque você está vulnerável, porque você quer sentir alívio. A dor emocional não é visível e justamente por isso tentamos escondê-la ou resolver rápido, para que ninguém perceba. Vivemos em um mundo onde performance vale mais do que presença e onde mostrar que está tudo bem se tornou um tipo de obrigação silenciosa. Você até pergunta se a outra pessoa está bem, mas você não está com tempo de escutar se ela não está. Nesse contexto, admitir que algo dói, que está difícil, que você não está bem, soa como falha, como fraqueza. Então, quando surge alguém prometendo alívio instantâneo, a oferta parece irresistível. É o conforto embalado com promessas de eficiência. E tem mais, nosso cérebro é programado para buscar alívio imediato.
Se algo promete reduzir sua ansiedade em 30 segundos, o cérebro nem para pensar se é verdade. Ele quer tentar, porque não aguenta mais a sobrecarga. Além disso, vivemos uma epidemia de fadiga mental e emocional. Pessoas exaustas, sobrecarregadas, tentando funcionar com a bateria piscando no vermelho. E quanto mais cansada, mais vulnerável você fica a qualquer promessa de alívio, mesmo que esse alívio seja raso, temporário ou ilusório. E sabe o que piora tudo isso? O medo de não acompanhar. Vivemos num ambiente digital onde todo mundo parece estar evoluindo, despertando, curando, manifestando, vibrando alto. E se você ainda sente dor, parece que está atrasada. Então você tenta correr atrás. Muitos de nós não nascemos na era digital. Crescemos em uma época em que a espera fazia parte da vida. Esperava-se o filme passar na TV, esperava-se a internet conectar, esperava-se a dor se acalmar com o tempo, porque não havia atalhos emocionais em vídeo. Mas a realidade mudou. E o nosso cérebro, incrivelmente adaptável, mudou junto. Hoje ele é bombardeado por estímulos o tempo inteiro. Notificações, mensagens, alertas, vídeos, feeds que nunca acabam. E como o cérebro quer economizar energia, ele aprendeu que a velocidade é igual à sobrevivência. Ele se acostumou a absorver tudo de forma rápida, picada, superficial. A recompensa precisa vir logo. O alívio precisa ser imediato. A dor, se possível, que passe antes do próximo stories. E esse padrão foi reforçado dia após dia. Assistimos vídeos com velocidade maior, pulamos introduções, aceleramos podcasts. Talvez você esteja ouvindo este episódio assim. Achamos 60 segundos muito tempo e já nos pegamos irritadas com áudios de 2 minutos no WhatsApp. Esse hábito se consolidou tanto que hoje o cérebro não consegue mais desacelerar com facilidade. Ouvir algo em velocidade normal parece lento demais. Esperar um resultado parece perda de tempo. Sentir dor parece inaceitável. Tudo tem que ser resolvido agora. Mas o paradoxo é esse: o emocional humano não mudou na mesma velocidade da tecnologia. O cérebro aprendeu a correr, mas as emoções ainda precisam caminhar. Sentimentos profundos, memórias antigas, feridas emocionais, tudo isso não se resolve com agilidade. Se resolve com escuta, com presença, com tempo. E é aí que mora o perigo. Estamos aplicando o ritmo da internet na forma como cuidamos do nosso emocional. Como se fosse possível fazer download de cura emocional. Como se fosse possível atualizar a autoestima com uma frase motivacional. E tudo isso só produz muitas vezes mais ansiedade, mais culpa, mais frustração. Porque no fundo você não está querendo acelerar. Você só está querendo parar de sofrer. Mas ninguém te disse que parar de sofrer não significa se resolver logo. Ninguém te ensinou o que é um processo emocional verdadeiro. Só que essa vulnerabilidade acaba sendo explorada. Alguns desses conteúdos não são inofensivos, eles são perigosos, prometem o que não podem entregar, criam uma falsa sensação de controle. E depois, quando não funcionam, fazem você acreditar que o problema é você. E é nesse cenário de fadiga emocional, urgência e comparação silenciosa que surge o fenômeno das pílulas mágicas para o sofrimento humano. Você está ansiosa? Toma isso. Está deprimida? Compra aquilo. Está em burnout? Faz essa técnica aqui e 3 dias você vai estar outra pessoa. Hoje, a dor psíquica virou um mercado acelerado de promessas. Tem cápsula natural, suplemento com nome em inglês, spray de lavanda, chá de cura ancestral, curso de 7 dias para resetar o sistema nervoso, auto-hipnose para eliminar trauma, playlist com frequência que limpa bloqueios emocionais, tudo embrulhado no marketing bonito, numa linguagem que parece acolhedora, mas que no fundo diz o seguinte: você não precisa sentir, só consumir. E é aqui que a gente precisa parar para refletir. Desde quando emoções humanas podem ser eliminadas? Desde quando ansiedade, tristeza e exaustão são inimigas a serem combatidas com pressa? Essas emoções não estão ali por acaso.
Elas são sinais, elas comunicam, elas pedem escuta e não silenciamento. A promessa de acabar com a ansiedade em 3 dias não só é irresponsável, ela é cruel. Porque quando não funciona e não vai funcionar, a culpa recai em quem tentou. A pessoa acha que não fez direito, que não tem fé suficiente, que não vibrou alto bastante. E isso adoece ainda mais. Você já percebeu que ninguém vende que vai durar um tempo? Poucos profissionais dizem: olha, vai doer, vai ser aos poucos, mas eu vou te acompanhar com respeito. Porque isso não gera clique, não gera engajamento, não gera lucro imediato. Mas é isso que a psicoterapia faz. É isso que um cuidado real propõe. E eu sei que às vezes parece que você tentou de tudo. Você já leu livros, ouviu áudios, seguiu perfis certos, aplicou várias técnicas e sim, algumas são bem relevantes para trazer regulação emocional, ajudar em momentos de crises emocionais. Mas como eu falei, ajuda, regula, reorganiza, mas não resolve a raiz. Não apaga as feridas que estão lá, silenciosas. Essas técnicas são ferramentas poderosas, sim, mas são parte de um caminho maior. Um caminho que envolve se permitir sentir o que dói, mesmo quando não tem resposta imediata. Que envolve aceitar que o processo de cura é lento, às vezes confuso e nem sempre linear. E é exatamente por isso que você pode se sentir frustrada quando faz tudo certo e ainda assim a angústia insiste em aparecer. Porque a transformação verdadeira não acontece em velocidade 2x. Ela acontece no tempo do seu corpo, da sua mente e da sua alma. É porque o que a sua ansiedade precisa não é de mais uma pílula. É de um espaço onde ela possa ser entendida, de um lugar onde ela não precise mais gritar para ser ouvida. Isso tudo enfraquece a autoestima de um jeito muito sutil, mas profundo. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de cura. Começa a sentir vergonha por ainda estar em sofrimento. E com o tempo passa a desacreditar até da possibilidade de melhorar. O sofrimento não tratado gera dor, mas o sofrimento invalidado gera vergonha. E a vergonha nos afasta do autocuidado, nos silencia, nos isola, nos esvazia. É por isso que eu insisto tanto. Não existe cuidado emocional verdadeiro que não passe por presença, que não passe por tempo, que não passe por escuta. A pressa, quando se trata de saúde mental, é um tipo de violência disfarçada de solução. Tem muita gente buscando técnicas para entorpecer a dor, para esquecer o que incomoda, como se fosse possível separar a dor, como se ela fosse um acessório que podemos simplesmente tirar e guardar numa gaveta. E talvez você esteja achando isso muito tentador, eu entendo de verdade. Quem não quer deixar de sentir o aperto no peito, o nó na garganta, aquelas noites em claro? Quem não gostaria de dar um pause no sofrimento, mesmo que por um instante? Mas olha só, o quanto estamos bugados. Tentamos fragmentar o que é inseparável, achando que a dor pode ser isolada, desintegrada, desligada. Vivemos aceleradas, filtrando emoções, comprimindo sentimentos em respostas rápidas, emojis e memes. Tentamos resolver tudo com um clique, uma mensagem curta, como se a complexidade humana pudesse ser reduzida a dados e algoritmos. Nos tornamos tão dependentes da eficiência que começamos a negar o que é genuinamente humano, a vulnerabilidade, a lentidão, o sentir profundo. Buscamos ser rápidos, práticos e sem falhas, igualzinho a uma máquina. E aí, no meio dessa pressa, esquecemos que nossa inteligência maior está justamente na capacidade de sentir, de se conectar com a dor e com a alegria, no tempo que cada emoção pede. Será que não estamos aos poucos programando a nós mesmos para sermos inteligências artificiais emocionais? Sem pausa, sem profundidade, sem espaço para o caos que faz parte da vida? Essa é uma chamada para olharmos para dentro e perceber que ser humano é ser complexo, é ser imperfeito, é ser sentido. E isso é o que nos torna únicos, não máquinas.
mas seres inteiros com direito ao tempo, à lentidão e ao silêncio. No mar de conteúdos sobre saúde mental, é cada vez mais difícil saber o que é genuíno e o que é marketing emocional com embalagem terapêutica. Mas existem sinais claros, e é sobre isso que eu quero te convidar a refletir agora. Porque práticas sérias não fazem promessas milagrosas. Se alguém diz que vai curar sua ansiedade em 3 dias, desbloquear todos os seus traumas em uma sessão, ou fazer você nunca mais se sentir triste, acenda o alerta vermelho. A dor psíquica é complexa. A transformação emocional é processo, não mágica. Técnicas sérias não vendem ilusões, elas oferecem caminhos. O verdadeiro cuidado emocional não te anestesia. Ele te fortalece para sustentar a dor. Ele te convida a se responsabilizar pelo que sente, sem culpa, sem pressa, sem fantasia de perfeição. O que te faz fugir da dor não é cuidado, é distração. Cuidado de verdade te dá coragem para voltar para si. Para você entender na prática como funciona, e dentro desse contexto da ansiedade, eu vou trazer um dos caminhos que percorro para tratar a ansiedade. Entendendo que cada pessoa é única com sua bagagem, por isso, com uma forma também única de condução. Mas alguns pilares fazem parte do que chamo de um cuidado emocional profundo, humano e ético. Então, se você sente ansiedade ou acompanha alguém que sofre com ela, aqui vai uma visão clara de como esse processo acontece na prática clínica. Começamos nomeando e compreendendo a experiência. Muitas vezes, a ansiedade se manifesta como aperto no peito, nó na garganta, cansaço sem explicação, insônia, compulsões, irritabilidade ou uma mente que não desliga. O primeiro movimento não é resolver isso, mas acolher, traduzir e escutar com profundidade. A ansiedade tem linguagem própria e às vezes ela fala em silêncio, em aceleração, em alta exigência extrema. Em seguida, vamos buscar as raízes e os gatilhos emocionais. Não é só a ansiedade do trabalho nem da rotina. É aquilo que vem lá de trás e nunca foi escutado. O medo de errar, a culpa por descansar, a sensação de que você tem que dar conta de tudo, senão algo ruim vai acontecer. Na terapia, o sintoma vira pista e aos poucos reconstruímos o mapa da sua história para que você compreenda de onde veio esse estado de alerta constante. A partir daí, desenvolvemos juntas novas formas de se relacionar com o sintoma. Não é para tirar a ansiedade, mas para a pessoa não ser dominada por ela. A terapia ajuda a reconhecer os sinais, respeitar os limites do corpo, regular as emoções com mais consciência. E aqui entram ferramentas que se conectam com o jeito de funcionar de cada um, a partir de uma respiração consciente, de diálogos internos mais compassivos, de uma reestruturação de crenças, de exercícios de aterramento e presença e, quando necessário, de acompanhamento psiquiátrico em conjunto. Mas o mais importante, não há um pacote pronto, porque você não é um algoritmo. Você é uma pessoa com história, um corpo e um ritmo emocional que precisa ser respeitado. Essa é a diferença entre técnica e cuidado. E talvez você esteja se perguntando, mas isso demora, Vivi? Pode demorar mais para uns, menos para outros, mas demora. Não é na velocidade 2x. Já imaginou chegar para a terapia e ter que falar de uma dor, de uma emoção que não consegue lidar na velocidade 2x? Não é natural, nem viável. Até porque, para a questão da ansiedade, por exemplo, ela não se construiu do dia para a noite. Ela se instalou aos poucos, se organizou dentro de você como um mecanismo de sobrevivência. E agora precisa ser acolhida, compreendida e ressignificada com o mesmo respeito. O que a ansiedade realmente precisa não é que você lute contra ela, é que você construa um novo lugar dentro de si, onde ela não precise mais gritar para ser ouvida. Não se iluda com soluções mágicas, não se cobre por não estar curada em uma semana.
E principalmente, não desista de você. A sua dor merece ser escutada com tempo. Você merece um espaço seguro para ser quem é, sem performance, sem pressa, sem rótulos. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E se quiser, me conta lá no meu perfil do Instagram, Vivi Bantim, como foi para você esse episódio. Toda segunda-feira no seu play favorito e no meu canal do YouTube, Podcast Dominando Suas Emoções. E deixa eu fazer um pedido especial novamente, me segue por lá para ajudar o canal a crescer. Obrigada por estar aqui e fazer parte desse processo. Nos encontramos no próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!